Bom dia a todos e a todas, para você que me acompanha pela TV Câmara e também pela internet, sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, vamos iniciar os nossos trabalhos dessa audiência pública sobre metas fiscais. Então, declaro abertos os trabalhos dessa segunda audiência de metas fiscais, na ocasião em que receberemos representantes de secretarias de Administração e Finanças, Educação, Esporte, Lazer e Segurança Pública e também a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Essa audiência é realizada em cumprimento ao dispositivo do parágrafo 4º do artigo da lei, parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade e Gestão Fiscal, que afirma que até nos finais dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo vai demonstrar e vai avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na ocasião do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalentes das casas de leis estaduais ou municipais. Compõe aqui a mesa dos trabalhos a nossa secretária mestra de Finanças, a senhora Odila Sanches, representando a Secretaria de Educação, o diretor de Educação, o professor Renato Almeida, representando a Secretaria aqui, o nosso secretário de Esportes e Lazer, o senhor Marcelo Mora, representando aqui a Secretaria de Segurança Pública, o nosso secretário capitão Euclides Maciel, representando a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, a secretária em exercício Isabel Cristina Teixeira. Na primeira parte desta audiência, os representantes das instituições vão apresentar o cumprimento das suas metas fiscais relativas ao período de maio a agosto de 2020. Portanto, um retrato do período de maio a agosto de 2020. Na segunda parte, ouviremos os senhores vereadores que farão seus questionamentos e considerações sobre todas as apresentações. Que acompanhem essa audiência pública na sua casa, seguindo as recomendações de isolamento social e distanciamento social. Poderá também participar enviando seus questionamentos para tvcamara.câmarataubaté.sp.gov.br. Depois basta clicar no link Participe ao Vivo. Então você que está em casa pode participar pelo nosso site ou enviar um SMS também aqui pelo WhatsApp, na verdade. Um WhatsApp para a gente, 3625-9525. Você poderá participar fazendo a sua pergunta e no final das apresentações nós iremos passar para os nossos representantes aqui que se fazem presentes. Já está compondo a mesa dos trabalhos a nossa secretária de Finanças, a senhora Odila, que vai dar a continuidade nas apresentações, que começa pela nossa Secretaria de Administração e Finanças. Eu registro também a senhora Bruna Oliveira, assessora parlamentar do vereador Adalto, que se faz presente. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Douglas, que hoje preside aqui essa mesa dos trabalhos dessa audiência pública, meus pares secretários, diretores, servidores da Prefeitura Municipal de Taubaté, servidores da Câmara Municipal de Taubaté, telespectadores da TV Câmara e munícipes que estiverem aqui presentes. Então, nessa audiência, como colocou aqui o presidente da mesa, vereador Douglas, nós vamos apresentar o resultado da aplicação dos recursos do município, da Prefeitura de Taubaté, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto. E o que seria essa audiência pública? É fazer uma prestação de contas ao contribuinte, ao munícipe taubatiano, de onde foi aplicado, onde foi investido os recursos oriundos dos impostos que pagamos, que todos pagam, não somente esses impostos que pagamos, que é a nossa receita tributária e nossa receita patrimonial, como também as transferências correntes oriundas de ICMS, recursos advindos dos governos estadual e federal. Então, nessa apresentação, nós colocaremos aos senhores aí, demonstraremos aí o equilíbrio fiscal das contas públicas, essas metas fiscais, e depois cada secretaria vai apresentar depois aí os seus investimentos, os seus valores
demonstrando depois, passo a passo, essa aplicação, esse investimento. Essa apresentação, essa audiência pública, vereador Douglas, ela está um pouco diferenciada, que em decorrência de período eleitoral, ela não pode ter fotos, porque além de apresentarmos os dados, os números, os investimentos, nós temos por hábito também apresentar fotos também dos programas, das obras, dos projetos, né, que já estão em andamento. E, em decorrência desse período eleitoral, vai ser somente uma apresentação das metas fiscais, né, dos dados, e aí tirar dúvidas, apresentar, de repente, aí as informações com relação a isso. Então, dando início, então, à nossa audiência pública nesses trabalhos, que inicia-se hoje, segunda-feira, e depois tem novamente na quarta-feira, tanto no período da manhã quanto da tarde. Eu quero trazer aqui a nossa contadora, Luciana Budi, para poder fazer essa apresentação inicial desses dados compilados com referência a maio a agosto de 2020. Por favor, Luciana. Se posiciona mais ou menos nessa posição aqui, para você conseguir ler mais com precisão. O pointer funciona melhor se você segurar com a mão direita. Tá bom? E daí eu... Setinha, avança, retrocede. Se você apertar o meio por engano, eu tenho que voltar lá. Senão você volta depois. Bom dia, vereador Douglas, que preside essa audiência, secretários, diretores aqui presentes e colegas de trabalho. Vamos fazer agora a apresentação das receitas e despesas realizadas nesse período de maio a agosto. A nossa receita total foi realizado no quadrimestre R$ 325.623.958, totalizando no exercício R$ 764.207.180, o que representa um percentual de 62,52%. A nossa receita primária, realizada no exercício, foi R$ 714.646.000, realizado no exercício, 66,89%. A nossa despesa total, realizado no quadrimestre, foi de R$ 385.252.506, realizado no exercício, R$ 688.463.795, o que representa 56,32%. Nossa despesa primária no exercício foi de R$ 608.209.392, o que representa 58,37%. A nossa dívida consolidada, ela é composta pelo termo de acordo com o termo da Sabesp, os nossos financiamentos internos, que é o Desenvolve São Paulo, e a Finisa. Os nossos empréstimos externos, que é o Programa Melhoria Mobilidade Urbana, empréstimos internos do Programa Pro Transporte e os nossos precatórios, o que totaliza um montante de R$ 299.714.225. E a nossa dívida consolidada líquida em 31/8 é de R$ 260.636.708. Nosso resultado nominal, que demonstra a nossa dívida fiscal líquida em 31/8 e a nossa dívida fiscal em 31 de dezembro de 2019. A nossa receita orçamentária e transferência financeira, o que foi arrecadado nesse segundo quadrimestre, foi um total de R$ 325.623.958, o que representa 26,64%. Arrecadado já no exercício, que
apresenta o período de janeiro a agosto, inclui a nossa receita orçamentária, mais as transferências financeiras, é o que a gente recebe da Câmara. Deu um montante de R$ 764.207.180, um percentual de 62,52%. Aqui está demonstrando a nossa receita arrecadada. Ela é composta pelas receitas correntes, pelas nossas receitas de capital, as nossas deduções de receitas, as nossas transferências financeiras, que totaliza no quadrimestre R$ 325.623.958. No exercício, representa R$ 764.207.180. A nossa despesa orçamentária e transferência financeira, realizada no quadrimestre de maio a agosto, incluindo a nossa despesa orçamentária e mais transferência financeira, que são o nosso 12º repassado à Câmara. Totaliza um montante de R$ 385.252.506, o que representa o percentual de 31,52% no quadrimestre. Realizado no exercício, que é do período de janeiro a agosto, um montante de R$ 688.463.795, um percentual de 56,32%. Aqui é o nosso demonstrativo da nossa despesa realizada, que é composta pelas despesas correntes, as nossas despesas de capital, as nossas transferências financeiras, que é o 12º da Câmara, o que totaliza no quadrimestre R$ 385.252.506, realizado já no exercício, que compreende de janeiro a agosto, totaliza um montante de R$ 688.463.795. Aqui é um comparativo da nossa receita e despesa no quadrimestre de 2019 e 2020. A nossa receita arrecadada em 2019 representou 25,98%. Já agora, neste exercício, representa 26,64%. E a nossa despesa realizada no quadrimestre de 2019 representou 30,14%. E agora, no nosso quadrimestre atual, 31,52%. Foram essas as nossas apresentações. Passa a palavra então à nossa secretária, que vai dar continuidade nas apresentações das secretarias. Obrigada, Luciana. Então, foi um compêndio que eu queria demonstrar aos senhores. Se pudesse voltar naquela tela do percentual, por gentileza. Ou então eu ficar com aquela... Só para fazer aqui, aos senhores aqui uma observação de percentual de receita e despesa, demonstrando aos senhores aí o equilíbrio fiscal nas nossas contas públicas, em que pesa aí a acentuada queda na receita arrecadada nesse período, que nós tivemos aí então uma receita total na ordem de 62,52% e uma despesa de 56,32%. Se nós tínhamos aí uma receita prevista e uma despesa estimada, logicamente que quando você tem aí uma queda brusca dessa, que pandemia, quem que esperava uma situação dessa no país, no mundo, nós tivemos que fazer um contingenciamento de despesa. E aí dentro desse contingenciamento eu só queria mostrar aos senhores, se você pudesse voltar para mim só naquele quadro de receita, despesa e resultado primário, pode ser? Não, um anterior.
Isso, o segundo quadro, por gentileza. Isso, obrigada. Nessa receita total de 1.222.400.000 que estava prevista, então, para o exercício de 2020, receita essa já menor do que a receita aferida no exercício de 2019, em decorrência da crise econômica. Então, você tem ainda atrelada a crise econômica mais a pandemia. Nós tivemos que fazer um contingenciamento ainda para poder reduzir as despesas que já estavam fixadas, em 56,32. Então, o importante desse quadro é demonstrar aos senhores aí o equilíbrio fiscal nas contas públicas da cidade de Taubaté. E por que isso é importante? Você tem que ter uma saúde, né, fiscal, né, responsabilidade social, responsabilidade fiscal, no sentido de que o município fique apto para, no futuro, ele formar parcerias, convênios, tanto com o governo federal, o governo estadual e também instituições estrangeiras. Então, isso é extremamente importante, esse equilíbrio fiscal, que é o primeiro requisito que se analisa nas contas públicas. Então, era isso que eu queria demonstrar aos senhores. E dentro desse compêndio, então, realizado no segundo quadrimestre de 326 milhões, arredondando para cima, agora nós vamos apresentar agora os investimentos e as despesas correntes com relação a cada secretaria. No final, depois das apresentações da audiência pública que se dará na quarta-feira, nós podemos depois fazer um resumo um pouco mais acurado nesse sentido. Então, dando continuidade, então, vamos para a apresentação da Secretaria de Educação e representando o secretário, o senhor Cláudio Teixeira Brazão, professor Renato, por favor. Só registrar aqui, doutora Andréia, assessora parlamentar da vereadora Gorete também, que se faz presente aqui no plenário. Não, posso mudar. Bom dia, presidente, nobre vereador Douglas Carboni. Bom dia a todos os representantes da secretaria, né, que estamos aí juntos nesse momento de pandemia e cada um conseguindo aí administrar a sua secretaria da melhor forma possível. Bom dia a todos os espectadores que estão nos acompanhando nesse momento para a apresentação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020. Bom, aqui tem um texto de forma geral apresentando, né, de como estão a nossa rede, né, quantos alunos nós atendemos, aí por volta de 42 mil alunos, e nós vamos tentar mostrar aqui rapidamente como que nós estamos administrando e aonde essas verbas estão sendo aplicadas durante esse quadrimestre. Então, nós temos aqui, de um total, né, que foi apresentado, nós temos aí uma dotação de 394 milhões para trabalhar durante o ano e nós estamos prestando esse segundo quadrimestre, que nós estamos falando aqui de maio a agosto, né, num total de por volta de 98 milhões, que representa 24,94% do total da nossa verba da Secretaria de Educação. De janeiro a agosto, a gente pode demonstrar que, na verdade, nós utilizamos quase que 50%, né, 49,90%. Aonde essa verba está sendo utilizada, entende? Então, nós temos 6 programas que utilizam dessas verbas, cada um de acordo com o seu atendimento. Então, são 4 programas diretamente ligados à educação, né? Que nós temos a Educação Fundamental para a Vida, que é o ensino fundamental. Temos a Educação para toda a Vida, que é a educação infantil. Temos também a Educação para o Futuro, que fala-se do ensino médio. E temos a Educação para o Trabalho, que é a educação profissional, né? Além disso, essa verba também é dividida com um 5º programa, que é o Merenda Escolar,
E, por último, a verba que é destinada para a administração da própria secretaria. Nós estamos falando da gestão do sistema educacional. Então, a nossa apresentação vai ser nesse sentido, em como essa verba está sendo dividida em cada um desses programas e quais foram as ações que nós realizamos durante esse quadrimestre. Então, iniciando lá na Educação Fundamental para a Vida, nós temos aqui, construção e ampliação e reformas do ensino fundamental. Não posso deixar de salientar que essas reformas também e construção que estão acontecendo, também estão sendo contempladas as verbas desta nobre casa, dos vereadores, que tem as emendas que colaboram com a gente para esse atendimento. O funcionamento do ensino fundamental, então toda a verba que nós temos lá para o funcionamento de uma forma geral do ensino fundamental. O funcionamento dos jovens e adultos, que é o nosso EJA, que nós atendemos lá no Fundo 1. O funcionamento da educação especial, nós temos uma ampla ação nesse sentido na cidade de Taubaté. As cidades vizinhas, inclusive, muitas delas vêm até aqui para tentar também utilizar da educação especial, já que nós temos um atendimento de excelência. O transporte dos alunos e a valorização do magistério aqui, contando com 60% do Fundeb para a utilização dessa verba para o pagamento dos professores. A educação para todas as crianças, que é a educação infantil. O funcionamento das unidades, nós estamos falando aqui em 12 milhões. E também a valorização do magistério, onde nós estamos falando aqui de praticamente 15 milhões, totalizando 27 milhões. A educação para o futuro, que é o ensino fundamental, uma verba de 246 mil, quase, na verdade, 247, A educação para o trabalho, então o funcionamento da educação profissional, nós temos aí 2 milhões 268. A merenda, em que ela é distribuída nos níveis de ensino, Então nós temos lá o ensino médio, do ensino infantil e do fundamental, totalizando aí 8 milhões 174 mil. E, por último, a gestão do ensino, A gestão do sistema de ensino, que é a manutenção em serviços do Departamento de Educação e adiantamento de despesas, que isso aqui é um valor bastante baixo, até porque nesse ano, por conta da pandemia, estamos tendo pouco deslocamento, enfim, e isso fez com que nós utilizássemos muito pouco dessa verba. Bom, qual que é o total, então, de tudo isso? 98 milhões 396 mil 724. Então, essa é a verba que nós estamos trabalhando, que nós trabalhamos no quadrimestre que se encerrou ao final de agosto. E nós temos o detalhamento dessas verbas, Aonde que elas foram gastas. Então, nós temos lá outras despesas correntes. Então, aqui, serviço de apoio ao ensino, nós estamos falando lá do convênio, que é o atendimento que nós temos no integral. Fornecimento de alimentação, 5 milhões, quase 6. Limpeza e conservação, praticamente 3 milhões. Outros materiais de distribuição. Esse ano nós tivemos um detalhe aqui, Porque como que a gente ia atender esses alunos que estavam em casa e como que nós poderíamos chegar até eles. Então, a opção que nós tivemos foi de ter o material gráfico entregue para todos os alunos. Então, por isso, essa verba, ela aumentou um pouquinho o gasto dessa verba. O aporte atuário, a manutenção e conservação dos bens e imóveis, locação de bens e imóveis, que nós temos aí 2 imóveis locados, serviço de água e esgoto, locação de equipamento de tecnologia, informação e informática, enfim, toda a distribuição que nós temos dessa verba de despesas correntes. Ainda aqui apresentando as despesas correntes, serviço de telecomunicação, auxílio financeiro de pessoa física, locação de imóveis, material de expediente e tudo que é necessário para o bom andamento da nossa secretaria. Nós temos ainda investimentos por volta de 1 milhão, onde nós temos obras que ainda estão em andamento. Como eu falei, algumas dessas obras com a cooperação desta casa, com as emendas impositivas. Máquinas, utensílios e equipamentos que nós temos para o funcionamento das unidades escolares e também lá da secretaria.
mobilidade geral, equipamentos para áudio, vídeo, enfim, todos os aparelhos que são necessários para esse funcionamento da secretaria. Então, nós temos aqui, totalizando 98.396.000 para essa verba que foi utilizada nas metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020. Então, eu fico agora à disposição para quaisquer esclarecimentos. Registrar a presença da vereadora. Registrar a presença da vereadora Lorene e já passar. Se a senhora tem algum questionamento, vereadora, já passar para a senhora e depois eu também vou fazer minhas considerações. Bom dia. Bom dia, vereador Douglas, que preside essa audiência importante, população que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais, do Nodila e todos os secretários aqui nessa manhã. Vou fazer uma pergunta pontual sobre o detalhamento dos investimentos, por gentileza, Renato. Quais são as obras em andamento? Mas o que eu gostaria de perguntar mesmo, vou pedir uma licença, porque vocês sabem que eu gosto sempre de me ater ao tema, ao objeto, e a gente está aqui para falar do cumprimento de metas, mas eu não poderia perder a oportunidade de perguntar e de dar andamento a um movimento que nós iniciamos aqui semana passada, inclusive, o vereador Douglas, na audiência em que a FUST apresentou o cumprimento das suas metas. E eu quero fazer um questionamento muito sério, né, muito importante, de um tema que toca hoje muitas famílias taubatianas e que vem sendo a quebra dos contratos da FUST, da prestação de serviço. Eu entendo que a previsão orçamentária para o gasto com esses contratos, com a manutenção dos salários dessas pessoas, a manutenção do contrato com a FUST, já era previsto, né, desde do ano passado, quando a lei orçamentária foi elaborada. Então, eu gostaria de fazer um apelo para que a Secretaria de Educação possa manter o contrato com a FUST, para que a Prefeitura de Taubaté possa dar continuidade no que já estava previsto e, portanto, reservado até o final do ano, considerando a situação sensível de pandemia que a gente vive, para que essas pessoas possam receber e desempenhar alguma função alternativa de casa, né? Ou preparando materiais, conteúdos, trabalhos para o próximo ano, quem sabe, sob a coordenação da Prefeitura, junto à FUST, mas que haja alguma alternativa. Eu não tenho dúvida de que só depende de decisão política, de escolha e de vontade da gestão para que isso seja feito. Então, essa é a minha pergunta, se vocês topam pensar uma solução nesse sentido. E com relação às metas, eu gostaria só de saber, aqui me chamou a atenção esse volume de quase 1 milhão em obras. Quais são hoje as escolas, ou o que está sendo contemplado com obras nesse último quadrimestre? Obrigada. Bom dia, vereadora Lorene. É sempre um prazer e estamos aqui sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos e debater algumas coisas que sejam necessárias e que venham a calhar no sentido de melhora sempre do atendimento que nós temos na educação. Então, vou responder primeiro a pergunta das obras, né? Então, tem aqui algumas obras acontecendo, né? Então, por exemplo, tem a obra lá da MEF Gurilândia, onde nós temos a troca do telhado do pátio, a reforma geral da quadra, que estava em estado bastante deficitário e isso era necessário. Então, essa é uma delas, né? Outras manutenções prediais que eu posso falar é do São Gonçalo, do ensino integral, da Tereza Vilarte Gonçalves, onde nós temos também uma reforma geral. Temos também lá no Novo Horizonte, no Mar de Cecília, junto com uma emenda aqui da Câmara, né? Eu não vou ficar só citando nomes, senão parece que eu estou fazendo propaganda de alguns vereadores. Então, também temos aqui a emenda, a cobertura de passagem, mais a cabine primária, que tinha necessidade lá de melhora por conta disso. Lá na Grand Champ, também no Fonte Imaculada, reforma da cozinha.
No Cônego, lá no bairro do Itaim, também com emenda, a reforma da quadra. No Monte Belo, nós tivemos o reparo do telhado, mais a parte elétrica. Lá no Monte Belo, inclusive, é um problema sério que nós temos. Desde que eu entrei na secretaria há 2 anos, a gente tem um problema muito sério com relação ao roubo de toda a fiação elétrica. Então, a gente está, na verdade, tentando, da melhor forma possível, evitar com que aconteça isso. Mas, olha, nós arrumamos a semana passada, na mesma semana, Loreni, roubaram a fiação novamente, né? Então, nós já estamos com... Você me permite, desculpa a intervenção, vereador Douglas? Posso só finalizar? Que é no Bela Vista, não é Monte Belo. Desculpa. É Bela Vista. Eu conheço bem essa situação. Bela Vista. Tá certo. No Bela Vista, e nós, na verdade, conversamos já com a EDP, lá no Bela Vista, porque isso vai nos consumindo, né? Porque o tempo todo você tem que gastar com a fiação lá, para ver se a gente consegue fazer algum tipo de mudança para que isso não aconteça mais. Me perdoe, a Bela Vista. Também lá no SEDES, né, na Ana dos Reis, onde nós temos também uma emenda impositiva, com reparos também na cabine elétrica. Então, são diversas obras, vereadora, que acaba tendo a necessidade desse investimento para que a manutenção predial seja adequada para o atendimento das crianças na escola. Com relação a segundo questionamento, na verdade, pensando lá no contrato, e na verdade nós não temos um contrato, nós temos um convênio. O nosso convênio não é com o FUST, o nosso convênio é com a universidade que por questões internas, daí esse questionamento tem que ser feito a ela, que ela faz essa contratação via fundação, né? Nós não temos nada com a FUST, o que nós temos é com a universidade, o nosso convênio. E com relação ao que aconteceu, né, isso, na verdade, seria uma prestação do próximo quadrimestre, né, vereadora, porque nós estamos prestando contas até agosto, e não a partir disso. Eu fico à disposição para a gente conversar, discutir, ver a melhor forma, porém, esse convênio que poderia ser postergado junto com a universidade, por problemas com a universidade, esse convênio não pôde continuar a acontecer. Então, na verdade, não houve nada da prefeitura dizendo que com o rompimento desse contrato, tá? Então, mas fico à disposição lá na secretaria para a gente sentar e discutir a qualquer momento. Professor Renato, o senhor falou dessa questão, mas não me convenceu. O convencimento, por isso que é o parlamento. Quero registrar aqui a presença do vereador Adalto. Eu fico muito preocupado, falava para a Odila aqui, eu acho que a gente tem que ter, eu entendo esse pensamento da vereadora Lorene. Se aconteceu isso, agora a gente tem que tentar resolver o problema. O que não pode é essas famílias, como eu falei semana passada, estarem sendo dispensadas 3 meses antes do Natal, que é um momento das pessoas se reunirem, no momento das famílias estarem juntas. Eu estive presente, porque eu fui presente em loco, porque eu sou professor, estou vereador, amanhã eu volto para a sala de aula. Todos nós que estamos aqui vereadores temos que ter esse pensamento. Nós temos a nossa vida lá fora com a nossa profissão, né? E eu vi um trabalho feito pela Secretaria de Educação maravilhoso. O IDEB, eu venho acompanhando o IDEB para e passo. Para mim, é uma ação do nosso secretário, é uma ação dos nossos técnicos, é uma ação do nosso prefeito, é uma ação dos nossos professores, dos nossos funcionários. Você tem um IDEB em Taubaté que só cresce. Quem faz a avaliação de dados, quando a gente pega o IDEB da cidade de Taubaté, nós só estamos crescendo nesses últimos anos. Graças a um trabalho pelos professores, os coordenadores, o nosso prefeito que investiu, que está aí provando, está aí fazendo investimento. Mas, professor, a minha angústia eu falei para a Odila aqui, não é o fato só da dispensa, a gente precisa pensar, olha, amanhã esses profissionais que estão sendo dispensados, foram boa parte deles a responsabilidade desse IDEB. Deles.
Eu vi aí na rede social vários monitores, vários ADI fazendo atividades com os nossos alunos. E eu sei porque eu tenho meus sobrinhos, eles estudam na escola municipal. E todo dia chegava um material diferente. Lá em casa a gente teve que nos organizar, porque chega pela internet, lá no WhatsApp. Então, a minha angústia teve gente que faltava 1 mês para receber o seguro-desemprego. 1 mês. Tem gente que falta 4 meses para aposentar. Então, eu tenho que me manifestar e dizer o seguinte: o senhor falou, mas não convenceu. Não me convenceu. E eu vou bater nessa tecla, porque tudo bem, eu falei com a Odila, tem a questão do Tribunal de Contas, vamos falar Tribunal de Contas, mas eu vou fazer um pedido, porque eu conheço o trabalho do Macaé, uma pessoa super competente, e de todos que estão lá na secretaria. Nós vamos entrar em janeiro de 2021. O nosso integral assim, não é perfeito, mas é um integral que dá resultado. E o meu medo, professor, e como educador agora, é que nós vamos ter aí quase 2.000 famílias desempregadas, profissionais que ao longo desses últimos anos foram capacitados pela secretaria, receberam N de formações, porque eu sei que a Fundação FUST fez várias formações por várias vezes com esses profissionais. E aí, como é que nós vamos dispensar essa mão de obra que nós investimos dinheiro público, né? Como é que nós vamos fazer com esses profissionais? Então, professor, eu vou fazer um pedido público para o senhor. Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu falo, só que eu também não minto para elas. Não dá para ficar na FUST mais. Você que está me acompanhando, não vai dar para mais ficar com a FUST, porque existe uma coisa chamada Tribunal de Contas, Ministério Público. Existe uma situação jurídica que o prefeito segurou até esse último momento para poder realmente fazer com que o integral pudesse funcionar. Agora, eu não posso deixar de não lutar para que esses profissionais possam voltar a trabalhar na nossa rede, por uma próxima empresa ou quem for pegar esse contrato, e que a gente possa priorizar, falei para a Odila, como a gente faz aqui doação diária, vereadora Lorene. A empresa quer uma doação diária que quer, então você vai pegar 80% da mão de obra que a gente quer que você contrate, do município de Taubaté. Então, assim, eu faço um pedido público aqui, eu acho que a angústia nossa é essa, que esses profissionais, que muitos deles vão receber o seu seguro-desemprego, boa parte, se não, quase 92%, aí eu estava conversando com o pessoal da FUST. Tá bom, o ideal não fosse não mandar embora, mas não tem jeito, porque uma situação jurídica não dá mais, tá? Mas que nós possamos ter um plano para esses profissionais, porque eles não podem ganhar a rua como prêmio do IDEB, não pode, a rua não pode ser, essas pessoas deram a vida para a nossa educação do município. Então, professor, eu entendo, eu acho que a secretaria tem as suas situações jurídicas, mas eu preciso me manifestar e vou ser muito sincero para o senhor. Eu vou acompanhar para e passo isso, porque eu entendo que esses profissionais não podem ficar desempregados, o vereador Adalto, a vereadora Lorene, ou vocês que nos acompanham, em janeiro de 2021. Não pode. Nossa integral vai ser uma catástrofe se essas pessoas não voltarem para a nossa rede. Escreva o que eu estou dizendo. 15 anos de magistério, 15 anos eu dei aula. E eu sei o quanto esses profissionais, as ADIs, os monitores, as ATAs, essas pessoas são muito importantes. E o prefeito acertou em escolher fazer integral. Está aí a prova do IDEB, avaliação. E aí eu faço um apelo para a secretaria. Eu não vi contrato, eu não vi ainda, não sentei com o Macaé, não discuti isso ainda, só falei com a Odila aqui, mandei um documento, para que essas pessoas possam ter a esperança, pelo menos, da secretaria. Olha, nós vamos dispensar. Eu não vi ninguém da secretaria. Aí, professor, vocês falharam no momento da dispensa desses profissionais. Não vi. Tinha que estar lá. Olha, infelizmente é uma situação jurídica, nós não conseguimos resolver, porque também não pode mentir. Não dá para mentir.
nós não vamos conseguir, mas preste atenção. A secretaria está fazendo todos os esforços possíveis, técnicos, está aqui a doutora Vanessa, super competente. Nós estamos formatando todas as formas para que a gente possa chamá-los novamente para trabalhar, porque para nós vocês são importantes. Essa fala que faltou da secretaria, então eu sinceramente, eu falei até com a Odila, eu quero sentar com o Macaé, porque eu quero ouvir do Macaé, olha, Carbone, nós estamos pensando nessa contratação, chamá-los novamente, porque eles nos ajudaram a chegar até aqui. Então, eu queria uma fala sua, professor. Desculpa até os meus colegas vereadores fora do protocolo, igual a vereadora Lorene falou, mas eu precisava fazer essa manifestação, porque até porque sexta-feira eu falei isso. Faltou uma fala da secretaria, falou, olha, não tem condições, existe apontamento do Tribunal de Contas. Sabe por quê? Porque fazer fala também, porque vai ter que ficar, não tem como, não dá para ficar. Agora, tem que ter uma fala da secretaria, olha, vocês foram capacitados, vocês foram formados, vocês nos ajudaram, vocês foram competentes, e a prefeitura fará o máximo possível para que vocês possam voltar para a nossa rede. É isso que a gente quer ouvir. Sabe aquela voz da esperança, de falar assim que o meu trabalho valeu a pena e que eu não fui somente usado? Isso que falta. Então, essa sensibilidade, porque são trabalhadores, pessoas honestas, pessoas sérias, professor. E eu vi gente saindo chorando. Isso me angustiou muito. Eu chorei com uma senhora que falta 4 meses para ela aposentar. Então, essas coisas me deixaram muito chateado, porque eu vi funcionários da FUST tendo que dispensar todo mundo. Eu não vi uma fala da reitora, inclusive mandei uma mensagem para ela. Gente, é um papel da universidade formar pessoas. Como que faz isso no momento de pandemia? Gente, não dá, não teve jeito, mas aqui é a nossa fala para garantir o que a gente vai fazer de necessário. E a gente não está falando nada de fazer indicação política, de nada disso. Essa gente é trabalhadora, essa gente é um povo do bem. Está aí a prova do IDEB mostrando isso para nós. Então, professor, eu gostaria muito de ouvir do senhor hoje essa fala, a segurança que esses profissionais, a prefeitura, a próxima gestão fará o máximo possível nesse processo de licitação para mantê-los no próximo contrato. Eles querem ter esperança de voltar a trabalhar, só isso. Professor. Bom, vereador, tanto para o senhor quanto para a vereadora Loreni, né, que fez esse questionamento. De novo, falo que nós estamos lá à disposição para sentarmos e fazermos qualquer esclarecimento a respeito de todo o processo. Porém, gostaria aqui também de colocar a minha posição com relação a esse processo, vereador. Concordo, o IDEB, ele não é feito por um grupo de profissionais, ele é feito por toda a secretaria, né? E daí eu falo, toda a secretaria, não só quem está lá na ponta atendendo esse aluno, mas todo o suporte que é dado para que, de fato, você tenha um bom andamento lá nas escolas, né? Então, eu não vou apontar o dedo aqui nem para um nem para outro, dizendo quem é mais e quem é menos. Nesse sentido, por que eu estou falando isso? Porque, nesse sentido, eu acredito muito, muito mesmo, que o ensino em tempo integral, ele é essencial para todo esse processo. Tá? Então, em momento algum, foi um desvalorizar, né? Saiu a nota do IDEB agora, né? O governo, isso já é anunciado todo ano, a gente recebe aí por volta de setembro. Porém, né, a universidade, ela teve alguns apontamentos, e isso que, se vocês quiserem, a gente senta lá e podemos conversar mais a respeito disso, por conta do Tribunal de Contas, como o senhor muito bem falou. Consequentemente, a partir do momento que nós decidimos que não vai haver o retorno presencial, como que eu vou falar para o Tribunal de Contas? Porque até então, esses profissionais poderiam voltar a qualquer hora, né? Se eu falasse, a aula volta semana que vem, todos os profissionais estariam lá, presencialmente, independente do percentual que estaríamos atendendo. Porém, isso não vai mais ocorrer. Sendo assim, o que o Tribunal de Contas fez? Então, você tem que rever os contratos, né? E nosso, na verdade, não é um contrato, é um convênio com a universidade, e daí calhou de ter que rever esse convênio.
Então, não tem como a gente continuar com eles neste ano. E concordo também plenamente que a empresa que vier junto à secretaria para trabalhar no tempo integral, eu não tenho dúvida que são esses profissionais que vão acabar, né, alimentando, no bom sentido da história da alimentação, alimentando essas empresas para que você tenha um bom andamento. Só que essas empresas, por exemplo, com a universidade, como que eles faziam a contratação desses profissionais? Por processo seletivo, né? Então, dá para fugir disso? Vai depender de como vai ser esse convênio, vai depender de como vai ser essa contratação, né? Então, nós dependemos disso ainda, mas eu não tenho dúvida que esse olhar cuidadoso é extremamente importante para esse andamento. Sem tirar também, vereador, e também, vereadora Lorenin, que todo o processo que aconteceu de capacitação para esses profissionais, vamos dizer, esses profissionais hoje, eles estão um passo à frente, ou 2, ou 3, ou 4, né? Não só para trabalhar na própria empresa que pode vir para fazer o nosso, né, ensino integral, como também para trabalhar em outros setores dentro da educação, que não necessariamente junto à prefeitura. Então, isso também, a gente tem que ter um olhar positivo, que, tudo bem, teve que, né, ter o desligamento desses profissionais, não sabe quanto é doloroso. Você acha que nós estamos vindo aqui falando de peito aberto, dizendo, olha, saiu 900, por volta de 960 funcionários. Isso dói demais, para todo mundo, né? Não foi virar as costas para esses profissionais, muito pelo contrário. Na verdade, nós estamos repensando muito para que esses profissionais de fato retornem. Porque pensa bem, se nós acreditamos da forma como hoje o integral está funcionando, como que eu posso falar que esse profissional não me serve mais? Não faz sentido. Então, esses profissionais nos servem sim, estão capacitados sim, porém, por questões que fogem às nossas alçadas, né? A nossa alçada, em particular da secretaria, nós não pudemos mantê-los. Então, acho que esse é o esclarecimento que eu tenho para dar, porém, fico à disposição para que vocês, né, a hora que vocês quiserem, ir lá até a secretaria para que a gente possa conversar um pouco mais, já que aqui é a prestação de contas, né? Então, senão a gente vai ficar esse restinho do dia discutindo isso. E que é extremamente importante, não estou falando que é pouco importante. Isso não é o momento, então eu fico com a secretaria, com as portas abertas, né, para todos os vereadores que queiram lá e conversar a respeito do nosso convênio com a universidade. Palavra a senhora Odila. Só complementando a fala do professor Renato, desde 2013, quando o prefeito acreditou nesse projeto, desenhou, chamou os profissionais da área de educação e acreditou num projeto dessa forma, de você fazer um convênio, ao invés de uma licitação, um convênio com uma instituição que você tem na sua cidade, que é a Universidade de Taubaté, que formou pessoas, né, que se formou profissionais que está aí hoje no estado, no Brasil, e você não se utilizar aí dessa instituição para você que tem toda uma expertise aí para o ensino. Então, o prefeito acreditou num projeto desse quando nós desenhamos um convênio, um termo de convênio para as escolas. Nesse formato, ele veio sendo aprimorado, né, de ano a ano, depois aí com as equipes. Mas, no entanto, quando a prefeitura, ela fez, então, firmou um convênio com a Universidade de Taubaté, por outro lado, a Universidade de Taubaté, ela tem as suas fundações, ela tem os seus braços. E a Universidade de Taubaté contratou aí, né, passou esse convênio para a FUST. A discussão com relação ao Tribunal de Contas, aos órgãos de fiscalização, essa triangulação. Se a prefeitura firmou um convênio com a Universidade de Taubaté, por que é que não é a Universidade de Taubaté, então, que presta todo esse serviço? Por que tem essa triangulação com a FUST? Todos esses anos, a prefeitura vem fazendo as suas defesas, né, junto a esses órgãos de fiscalização e demonstrando, mas não só fazendo defesa jurídica, demonstrando também todo um resultado de um trabalho prestado. E é um compêndio, e é uma parceria. São os profissionais da Secretaria de Educação juntamente com a universidade. É esse grupo, é essa equipe que levou aí a educação do município de Taubaté a estar com esses dados,
né, de ter aumentado aí, né, os seus indicadores aí no IDEB. Então, e isso é fato. E a administração reconhece isso e tem um apreço muito grande por esses profissionais. Tanto que tem apreço que a prefeitura sempre trabalhou também na linha de capacitar também essa equipe. É um caminho de que você tem que dar as mãos para você ter o resultado final. Sozinho, ninguém vai para lugar nenhum. Então, a prefeitura, somente com a Secretaria de Educação, com essa quantidade de alunos que tem, essa quantidade de escolas que nós temos, se nós não firmarmos aí uma parceria com a universidade, com o FUST, ou outra fundação da própria Unital, infelizmente nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, fato é que essa defesa chegou-se à exaustão. Você já não tem mais nada de novo para você apresentar nessa defesa jurídica. Então, ok, infelizmente. Então, isso é com muito pesar. Com muito pesar, e até eu vou retratar aqui também uma fala do prefeito, do secretário, de toda a administração, com muito pesar dessa situação. Logicamente que resguardado aí, de repente, de alguém, de ter faltado uma publicidade, de ter chamado as pessoas para explicar, tá? De repente poderia ter sido melhor, né, trabalhado isso. Mas, no entanto, o que eu vejo assim para o futuro? Não sentei ainda com a Secretaria de Educação. Como é que vai ser esse formato? Que está sendo desenhado, está sendo estudado. Como que vai ser esse formato? Porque fato nós precisamos desse pessoal, nós precisamos desses profissionais no futuro. Então, como que vai fazer essa relação depois, essa relação jurídica depois de contratação no futuro? É isso que está sendo desenhado agora com a administração, e o prefeito, inclusive, deu prazo para a Secretaria de Educação nesse sentido, mas não só a Secretaria de Educação, juntamente com a nossa Procuradoria-Geral do município, e, além disso, verificando outras ações, né, de sucesso que deram certo nesse sentido em outros municípios. Uma coisa que se tem que levar em conta é de nós aproveitarmos uma instituição que nós temos na cidade, que é a Universidade de Taubaté, que tem toda uma expertise em ensino. Temos a universidade de um lado e a prefeitura com essa quantidade de escola e de ensinos, nós temos que arranjar aí uma forma de unir uma coisa com a outra e que a gente não tenha problemas depois com órgãos de fiscalização. É isso. Obrigada, vereador. Ótimo. Vereador, será que o senhor me permitiria um comentário? Muito obrigada, vereador Douglas. Olha, dona Dila, eu estou ouvindo o que a senhora está dizendo e eu não posso permitir, com todo respeito, que a senhora venha aqui e conte histórias, né? Isso acontece recorrentemente. Seria melhor que a senhora não tivesse falado, com todo respeito, porque eu tenho que colocar oficialmente nessa audiência nosso papel que isso que a senhora acabou de contar não é verdadeiro, ou nós estamos olhando documentos diferentes. Vereador Douglas, eu estou aqui fazendo fiscalização e votando as contas do prefeito desde 2017. Este apontamento com relação ao convênio da FUST está em todas as contas que nós votamos aqui e eu li os pareceres do Tribunal de Contas inteiros. E nada do que a senhora falou aí é verdade. O apontamento do Tribunal de Contas não é com relação à Unital e FUST, ele é com relação à prefeitura e ele chama com todas as letras, eu tenho grifado no documento e eu posso citar a página em que está escrito isso, que a prefeitura engana, tentando fazer substituição de mão de obras de contratação terceirizada. O apontamento que o Tribunal de Contas faz ao convênio da FUST não tem a ver com ser a Unital, ser uma universidade, ser a Unital que depois faz a forma da prestação de serviço através da sua fundação, que é a FUST. Absolutamente, não é isso. E eu estou aqui para defender o que é correto, falar a verdade. Não é nada confortável, como eu já falei para a senhora várias vezes, mas essa não é a verdade. Então, não dá para a senhora vir aqui contar uma história, construir uma história, porque a população está ouvindo, porque o pessoal lá da FUST vai nos cobrar depois, querendo entender onde a gente pode fazer, o que a gente pode, como vereador aqui, para defender, e não é isso. O Tribunal de Contas entende, ano após ano, e isso, mas a prefeitura decidiu corrigir esse problema hoje, faltando 3 meses para o Natal, como o vereador Douglas muito bem colocou, no último ano da gestão, porque já está apontando desde as contas de 2013, mas vocês decidiram resolver essa situação hoje.
no final de 2020, no final do mandato. Isso não é verdade. O apontamento do Tribunal de Contas, e enquanto a senhora vai falar depois de mim, eu faço questão de achar aqui e ler, porque não deu tempo nesse meio tempo. Mas o apontamento que está lá escrito no texto, e eu tenho memória porque eu li ele todos os anos, o relatório para aprovar as contas do prefeito, o que o Tribunal de Contas aponta é que a prefeitura terceiriza a mão de obra de atividade fim, porque a educação é uma atividade fim, monitores de integral é uma atividade fim, ADIs, ATAs são atividades fim. O que o tribunal defende é que a prefeitura deveria fazer concurso e não fazer terceirização de mão de obra da educação. É isso que está lá. Então, não crie uma história para justificar o que está sendo feito. É mais fácil dizer, mais bonito dizer. É uma decisão do governo, junto com a universidade. Problema da pandemia, aquela outra história que eu também não gosto de que fique sendo contada, que é a que eu falo, que a senhora sempre fala, dificuldade econômica, outra história, né? Mas não invente essa, porque não é verdadeira. E eu vou mostrar aqui para a senhora. Se eu puder tentar fazer esse esclarecimento, também gostaria. Tá bem. Vereadora, não estou aqui para contar história. Gostaria que a senhora respeitasse. Toda vez a senhora vem colocando que é mentira, que é história. Nós temos lá as contas que nós podemos, vereador, apresentá-las aqui, esse posicionamento do Tribunal de Contas, que a Prefeitura já vem desde as contas de 2013, fazendo defesa com relação a essa triangulação. Isso que a senhora colocou de que de concurso também é um dos itens, mas não somente isso. Então, isso que eu estou colocando aqui para os senhores, isso é fato, e nós temos o processo do Tribunal de Contas em defesa. E qual seria a necessidade do município de, há 3 meses, há tantos meses de acabar o mandato, de adotar uma situação como essa? Mas de forma alguma. Então, desculpa, está tendo um equívoco, também essa situação dela, também, mas não somente isso. O senhor vai falar, professor? Eu gostaria de esclarecer o seguinte. Na verdade, a prestação do convênio frente ao Tribunal de Contas é uma coisa. Nós não estamos discutindo isso. O que nós estamos discutindo é o desligamento. Esse desligamento, nobre vereadora, não tem nada a ver com a prestação de contas da Prefeitura com o Tribunal de Contas, mas sim da Universidade com o Tribunal de Contas. Então é diferente, tá? Porque não fomos nós que fomos alertados pelo Tribunal de Contas da forma como está sendo contratada. Porque se a universidade tivesse contratado por ela e não via fundação, nada disso estaria sendo apontado. Não estaria, tá? Até porque nós já justificamos que é atividade meio e não atividade fim, tá? Porque ele é o integral e ele não é o regular, tá? Então eu só gostaria de esclarecer isso, mas acho que, como eu falei, acho que isso é não é o momento que nós debatemos agora, porque agora é a prestação do quadrimestre. Muito obrigado. Eu só quero fazer uma contribuição. A gente acompanha também a questão da prestação de conta do Tribunal de Contas. Fique claro que se não fosse esse convênio, nós não teríamos integral. Porque você que é funcionário público, que é concursado, nós estamos aí a 50%, fica sempre entre 51% e 52% da questão de pagamento de pessoal. A exigência, inclusive da questão das contas públicas, é no máximo gastar com o pessoal 54%. Se nós hoje fizéssemos um concurso público para colocar todo o pessoal no integral, a prefeitura ia gastar, e olha, pelo número que a gente tem, ela ia chegar a quase 68%, 70% de gasto com o pessoal. Não é permitido. Não se permite isso. De que forma o prefeito buscou um caminho, e aí um gestor público tem que fazer isso, independente de partido, de escolhas. Quando o governo prioriza o povo, a gente tem isso. Só foi possível ter o integral e ter esse IDEB que a gente tem, porque se optou em fazer um convênio e contratar mão de obra através de uma fundação, que é da Universidade de Taubaté, para poder trabalhar no nosso integral. Porque se hoje a gente colocasse todos esses profissionais na folha de pagamento da prefeitura, as contas do prefeito já seriam rejeitadas. Notório.
Não dá. Essa atividade afim é necessária. Essa atividade, ela precisa acontecer, essa atividade afim. Só não pode ser na folha de pagamento da prefeitura, porque, infelizmente... E olha, a vereadora Lorene sabe muito bem disso. Se você ultrapassar 54%, sem choro, a conta é rejeitada. Não tem condição. Então, vamos também passar essa informação para o nosso município, porque a prefeitura podia fazer o concurso e colocar todo mundo no quadro de pessoal. Não dá. Não tem condições. Não teria condições. Prova disso é uma estrutura que a gente tem aí funcionando no integral. Esses cursos de capacitação, essa atividade toda, graças a esse convênio. Então, ficar esse registro e dizer o seguinte: conta pública não é conta pessoal. Eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser. A conta pública eu tenho que dar satisfação, inclusive, para as pessoas responsáveis, que é Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, Câmara Municipal, e a gente fiscaliza. Então, quero aqui registrar a importância desse convênio. Foi muito e tem sido muito importante esse convênio. O que eu quero é uma continuidade do trabalho. O prefeito Ortiz Júnior acertou quando ele colocou investimento em pessoal, no sentido de fazer esse convênio. Está aí os números do IDEB mostrando, os professores das escolas. Eu tenho vários colegas professores que trabalham na rede, dizendo: olha, se não fosse essa atividade, né, a secretaria tem dado todo o suporte, a gente conseguiu avançar bastante isso. As diretoras sempre elogiando o trabalho desses profissionais. Então, eu quero deixar isso muito claro. Porque o papel, eu gostaria até... Eu estudei, fiz mestrado com três fiscais do Tribunal de Contas. Eu falava a eles: olha, não vai só na prefeitura ou na Câmara, onde vê só a questão das contas. Vá nas escolas, vê em loco, nos lugares, que você vai ver, muitas vezes a decisão de um gestor público é priorizar o seu povo. E para isso ele tem alguns sacrifícios. Então, quero fazer esse registro e dizer que a gente só quer que essas pessoas tenham uma outra oportunidade, porque o integral foi acertado e qualquer gestor que entrar na prefeitura, seja ele A, B, C ou D, tem que priorizar os nossos alunos. Precisa priorizar os nossos alunos. Então, professor, eu agradeço a sua apresentação e que bom que a gente pode debater esses assuntos aqui. Quero passar a palavra agora ao professor Thiago Hoffmann, que vai representar aqui a Secretaria de Esporte e Lazer. Bom dia a todos os colegas da Prefeitura, colegas da Câmara também Municipal de Taubaté, aos munícipes. Vamos dar então início à apresentação do segundo quadrimestre de 2020 da Secretaria de Esportes e Lazer de Taubaté. Corresponde aos meses de maio a agosto. Aqui tem uma breve descrição da nossa secretaria. Sempre é importante frisar que a nossa secretaria ela preza pela promoção de qualidade de vida através das atividades e projetos voltados para as atividades físicas e esportivas e de lazer, e tem como organograma dividido os departamentos de acordo com a Lei Pelé, que é para atender as manifestações esportivas de participação, de rendimento e educacional. Durante o quadrimestre de 2020, segundo quadrimestre de 2020, foi liquidado um valor de R$ 7.075.000, corresponde a 32,60% da dotação atual. Liquidado até agora no exercício, R$ 12.760.000, 58,79%. Opa. Durante esse quadrimestre, né, até em virtude da pandemia, todas as atividades promovidas pela Secretaria, elas aconteceram de forma remota, com atendimento aos munícipes. A gente continuou com os nossos programas sociais, programas de lazer e atividades também de competição, mas todas acontecendo virtualmente.
Então, os nossos professores, treinadores, gestores mantiveram contato com o nosso público, mas através de contato remoto, promovendo atividades físicas, também capacitações com os nossos professores e lives, né? Lives com intenção de capacitar os nossos profissionais até por conta desse período e também visando o retorno das atividades que já aconteceu nesse último quadrimestre, né? Então, na nossa ação nesse quadrimestre, tivemos a ação 1028, que é a construção, ampliação e reforma de infraestrutura esportiva e de lazer, com valor de 170 mil. Esse valor, ele se refere à construção do vestiário do SECAP. Em grande maioria aqui foram verbas dos vereadores, né, que nos auxiliaram, nos ajudaram para a reforma desse vestiário, que já também finalizou, mas no segundo quadrimestre ele estava em andamento. O funcionamento de núcleos de esporte com valor de 4.011 mil, se refere a todas as nossas atividades esportivas, mas em grande maioria aqui é o pagamento de RH, né? Então, pagamento dos nossos professores, gestores, né? E encargos sociais, com valor de 3 milhões só de pagamento de RH, que corresponde a 43% aproximadamente do nosso orçamento. E o funcionamento de atividades esportivas e de alto rendimento, no valor de 2.894 mil. Aqui a gente se refere ao FADAT, né, que é o Fundo de Assistência ao Desporto Amador de Taubaté, que auxilia os nossos atletas e treinadores. Então, um total de 7.075 mil. Como a secretária Odila já colocou no começo, mas reforçando, nesse quadrimestre a gente não vai poder apresentar nenhuma foto, né, dos nossos projetos, nossas ações, em decorrência do período de vedação eleitoral, né, que a gente não pode fazer nenhum tipo de publicidade, tá? Então a gente tem esse quadro discriminando detalhando, né, as ações liquidadas no quadrimestre. Então, o primeiro ali é o FADAT, né, o Serviço de Apoio Administrativo, como já coloquei no quadro anterior, que é o pagamento da Bolsa Auxílio aos nossos atletas. O Serviço de Energia Elétrica, Vigilância, a manutenção e conservação de bens imóveis, 153 mil. Nesse quadrimestre, a gente teve 6 campos, vestiários que foram feitos manutenção. A locação dos bens imóveis, que se refere ao Clube da Vox e a associação, né, onde as equipes de rendimento treinam no Abaeté, e também os projetos sociais acontecem lá no Clube da Vox, onde a gente atende aproximadamente 1.000 alunos, né, tanto do integral quanto alunos do Comunidade em Ação, que é o nosso programa maior dentro do Departamento Social. E outros também gastos que foram liquidados nesse quadrimestre. O investimento, 170 mil, se refere ao vestiário do SECAP, e aquele valor já passado de 7.075 mil foi o valor liquidado nesse quadrimestre. Uma ação muito interessante que aconteceu nesse quadrimestre, que vale destacar, foi os Jogos Virtuais da Secretaria de Esportes, onde a gente atendeu todos os alunos do Comunidade em Ação, né, dos projetos sociais, e também das equipes de competição, né? Então foram 4 semanas de desafios implantados pelos treinadores, com participação dos nossos atletas. E além das atividades esportivas, os desafios, também houve uma ação solidária com arrecadação de alimentos. Então foram mais de 600 quilos de feijão arrecadado para o FUSTA, para o Fundo Social da Prefeitura, que foram destinados para as entidades atendidas, né, e assistidas pela Secretaria. Além disso, a gente manteve o PEAC, que é o Programa Especial de Atividades em Casa, com treinos diários, com lives, com os professores passando atividades físicas para os munícipes, também desafios e brincadeiras, né, para os pais fazerem com os filhos. Então, durante esse quadrimestre, apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu manter o atendimento à população dentro das nossas ações, tá ok?
Então, esses são as despesas e um pouco das ações realizadas pela Secretaria de Esportes durante o segundo quadrimestre. Agradeço a atenção de todos. Me coloco à disposição, juntamente com o secretário Marcelo Mota. Vereadora Lorene, depois o vereador Adalto. Obrigada, presidente. Obrigada, Thiago, pela apresentação. Bom, acho sempre muito legal a Secretaria de Esportes, sempre elogio o trabalho, né? A gente só fica mesmo atento, como eu até pedi desculpas ao Renato, porque a gente gosta de se ater sempre ao tema. E você está certíssimo, Renato, só aproveitei a ocasião porque o assunto é muito importante, né? Mas eu sou a que sempre chama a atenção para a gente se manter o foco do tema, né, dessa audiência. Legal que eu achei no mesmo item B.5.3, demais dispensas elegíveis para análise no relatório do Tribunal de Contas do ano de 2016, onde tem a palavra aqui que a Prefeitura burla o limite de despesa de pessoal através do convênio com a FUST. No mesmo lugar, também lá embaixo está um ponto assim, ó, destinação de 3,850 milhões para atividades desportivas profissionais, cuja verba deveria custear fomento ao esporte amador, não profissional. Foi uma coincidência, viu, gente? Viu, Thiago? Eu era procurando para poder citar para a dona Odila o caso da burla, que nas palavras do Tribunal de Contas, burlar o limite de despesa de pessoal através do convênio da FUST. Item B.5.3, acabou vindo aqui, por sorte ou por azar, esse item da Secretaria de Esportes, logo abaixo. E é um dos pontos que eu sempre trouxe aqui também, você sabe, também não é novidade, né? Que a gente sente, o único problema que a gente sente com relação à Secretaria de Esporte, que desempenha um ótimo trabalho na cidade, eu reconheço, é essa falta de prioridade com relação ao esporte amador. E eu aprendi com vocês, eu gosto de lembrar isso, foi vocês que um dia me ensinaram aqui, o Thiago Balho, inclusive me ensinou numa audiência aqui a diferença do esporte comunitário e do esporte de base, né? Dentro da legislação eu aprendi com vocês. Então eu faço esse registro, né, sobre os gastos do dinheiro do nosso esporte, do povo de Taubaté, que eu continuo achando que há uma inversão de prioridades, que se investe mais esforços, energia e recursos no esporte profissional. Na verdade, não necessariamente só esporte profissional, também vim a entender que o vôlei é entendido como esporte amador, né? Não como esporte profissional. Mas, enfim, que essa distribuição dos recursos aqui da cidade não são justas, não são adequadas, não são equilibradas, na minha opinião. Só registro aqui sempre para vocês que defendo que outras modalidades esportivas deveriam ter uma dispensa de energia, de tempo e de recursos melhor. E aí eu também faço um comentário, você pode comentar em seguida, por gentileza, mas não é uma pergunta necessariamente, porque eu sei que não depende só de vocês, tem muito da relação com obras, né? As obras dessa cidade. Me chamou muito a atenção porque eu tenho acompanhado aquela obra do vestiário do SECAP, eu sei que ela é fruta de emenda parlamentar também, mas eu sou lá do SECAP, eu conheço muito o pessoal lá, e todo mundo, quando eu vou lá, fala assim, nossa, que obra cara, né, vereadora? Imagina, 170 mil reais para esse vestiário aqui? Ah, fala sério, né? E eu sei porque eu tive a oportunidade de construir minha própria casa, tudo com nota fiscal, com imposto pago, tudo dentro da lei, construir minha própria casa, eu sei o valor de uma construção. E eu construo uma casa com porcelanato, com coisas de muita qualidade. Poxa, aí a gente vê o preço das obras da prefeitura, né? Se você quiser comentar, porque 170 mil reais lá para o vestiário do SECAP, não sou só eu, o povo também está achando muito caro, sabe? E é tudo obra batida no concreto e tal, enfim, não tem grandes detalhes de acabamento que justifiquem um preço absurdo, né? Eu sei que não depende só de vocês essa parte da obra, mas enfim, como a população fala, aponta, acho que vale a pena, porque as pessoas estão aqui para saber como foi investido o seu dinheiro nos últimos meses. Obrigado, Thiago. Bom dia, vereador Carbone, Lorene, Adalto, meus colegas aqui da prefeitura.
Gostaria de, na sequência aqui, responder a vereadora, do qual eu tenho muito apreço. Então vamos lá em relação a esporte profissional, esporte que é denominado não profissional. Tá? É uma questão de legislação, isso vem da Lei 9.615, de 1998, que ela classifica 3 manifestações de esporte. A primeira dela, esporte educacional, do qual eu friso aqui que nós temos uma relação sensacional com a Secretaria de Educação, que a gente consegue fazer alguns projetos, tanto o 7, que é Cidadania e Esportes em Tempo Integral, e também do EAF, que inclusive é um caso assim exemplar, que é citado constantemente pelo Comitê Olímpico Brasileiro, por várias confederações, e a gente é objeto aqui de várias visitas de outros municípios para saber como é que a gente fez isso, né? Que é uma relação através do que a gente falou aqui do sistema do escola de tempo integral, né? Que a gente consegue fazer a educação formal num período e no contraturno fazer o esporte de rendimento, a porta de entrada, que a gente chama, né? Isso colocado, depois a gente tem o esporte de participação, né? Que a gente tem mais de 48 profissionais que foram contratados através dos concursos de 2015, 2019, nessa gestão que a gente está falando, e saltamos de 1.000 para 9.000 atendimentos na área de participação. Então, e no alto de rendimento também, que é uma lei que já tinha aqui, a lei sobre o FADAT, né? E a gente apenas aportou um pouco mais de recurso, com algumas características, né? Que são diferentes de outras cidades. Por exemplo, a gente tem Pinda, aqui do lado, que tem FADAT, a gente tem São José, a gente tem Jacareí, a gente tem Lorena, né? Que são ponto de referência para ver como é que é feito. É interessante destacar que o esporte de alto rendimento realmente ele é caro, né? E aí você faz ou não faz, né? Todas essas cidades que eu falei, elas fazem alto rendimento. E nós fazemos de uma forma diferenciada, né? Que a gente prioriza algumas modalidades que jogam o ano inteiro, não só em julho nos Jogos Regionais ou em outubro nos Jogos Abertos, mas eles jogam durante o ano inteiro, representam a cidade de forma bastante interessante e realmente eles têm um pouco mais de o investimento é maior porque essas competições formais, né, elas requerem algumas coisas que uma atividade não formal não requerem, né? Por exemplo, um local apropriado, arbitragem, taxas federativas e etc, né? Transportes para você ir para outra cidade. Então é uma gama de recursos que todos, né, as 30 modalidades, eles apresentam projetos e são aprovados ou não, né? No caso específico do voleibol, né, é interessante frisar que cada R$1 que entra do poder público entra 3 da iniciativa privada, né? Então é um investimento que eu não conheço algum igual, né? A gente tem como referência, volto a citar, que é uma referência muito legal, que é São José, por exemplo, que tem um orçamento quase 3 vezes maior que o nosso, né? Com outra política, né? Que pode ser certa, pode ser errada, e isso vai passar pelo crivo agora nas eleições, né? Mas eu acho que a gente faz uma coisa bastante equilibrada entre as 3 manifestações, né? E isso é interessante. E a senhora apontou, a nobre vereadora apontou um apontamento é uma redundância, mas é interessante, porque até didaticamente os técnicos dos tribunais vêm, né? Muitas vezes não têm algum conhecimento, eles fazem apontamentos e cabe a nós responder esses apontamentos, né? Então eu trouxe aqui, até achei que a senhora ia falar sobre isso, eu vou falar sobre um resultado de 2017 do desembargador auditor Valdenir Antônio Polizese, no processo, depois eu passo para a senhora se a senhora quiser, né? Ela fala assim: no mesmo sentido, não há elementos que indiquem serem atletas profissionais os beneficiados da Bolsa Auxílio, na acepção jurídica do termo, uma vez que, para tanto, aquela lei exige remuneração precedida de contrato de trabalho esportivo, o que também não é o caso, né? Ademais, competições profissionais para efeitos legais pode ser promovido para obter renda, que também não é o caso. Todas as partidas de voleibol, handebol, futsal, etc., eles são gratuitos. Inclusive, né, a gente reverte muito disso para a comunidade de Taubaté, né?
desde alimentos, fraldas, rações para animais, etc. e tal, na casa das toneladas nesses últimos anos. Então, a gente está muito tranquilo em relação a isso, desses apontamentos, e a gente já tem entendimento do próprio Tribunal de Contas que a gente não está fazendo nada irregular, pelo contrário, né? E isso, volto a repetir, essas cidades citadas têm vindo aqui para ver como é que a gente faz. Porque tem um fato importantíssimo a ser citado em relação a isso, que, diferentemente de outras cidades, nós não fazemos aportes para as entidades, né? A gente tem um mecanismo criado e construído desde 2013 para cá, pela experiência que a gente tem, de fazer um edital público, né, que sai agora em outubro, inclusive, no mês que vem. As pessoas apresentam projetos, esses projetos são analisados por um conselho. Esse conselho constitui uma relação de cotas, né? Então, assim, antes falava muito do Lucarelli, agora fala-se do Bruninho, né? Que é uma honra ter um cara desse aqui, e um dos vereadores até citou numa live que eu vi, né, que ele veio aqui, é um dos maiores salários do mundo, né, o Bruninho. E ele está longe disso, né, muito longe disso, porque ele optou para voltar para o Brasil, né? Ele já é um cara que podia ganhar $1 milhão, que é a faixa, né, no exterior, mas ele optou não por dinheiro, porque ele já ganhou tudo, é campeão olímpico, ganhou todas as coisas lá, mas ele queria voltar para o Brasil, né? E numa visita dele em 2017 aqui, 2015, no amistoso contra a China, ele veio aqui e falou, né, da importância do modelo de Taubaté, que são mais de 20 apoiadores, né? Que esse formato que faz com que a gente não fique dependendo de uma só fonte de renda. Que, por exemplo, hoje o SESC, que era uma potência no vôlei até esse ano, né? Porque fechou as portas esse ano, que eles estão com um problema lá também, mas assim, fechou as portas, né? Então, um apoiador, ele fala que não vai fazer, mas acaba, né? O SESI, que a gente jogou ontem, né? Ganhamos de 3-0, inclusive, né? Também é outro que também, pelos problemas do Sistema S lá, de diminuição de recursos, estão lá com uma criançada e, assim, praticamente desapareceu, né? E nós temos lá em Minas o SADA, que é um time de um grande empresário que chegou aqui no final dos anos 70, junto com a Fiat, ele é italiano, né, para desovar toda a produção da Fiat, né? Ele veio junto com a Fiat, ele é um bilionário, né, que tem como hobby aportar no voleibol. E nós, diferente disso, né, vamos buscar parcerias na iniciativa privada em todos os locais para fazer o que a gente... E é um motivo de orgulho danado isso, né? Então, o que eu estou querendo dizer em relação a isso é que existe, sim, né, muito investimento na área educacional, nas 3 manifestações da lei de 98, repetindo, né? Na área educacional, a gente tem uma parceria enorme e inédita nas nossas ações, né? Na área de participação, a gente cresceu quase 800%, né? E na área de coisas também, se a senhora for ver o fundo lá de São José, o nosso é menor que o deles, né? Só que o tipo de ação é diferente, né? Pode-se falar que está certo, que está errado, mas ela é legal, ela é transparente, ela tem um retorno enorme, né, da iniciativa privada. A Funvic, por exemplo, ela nos dá várias bolsas, que vários taubatizanos de outras modalidades, elas foram agraciadas com isso. Então, isso é uma questão que a gente vê com bons olhos, né? Inclusive aqui, né, os 2 vereadores que estão aqui presentes, mais o Neneca lá, que nos ajuda bastante também, estão sempre nos ajudando, e eu acho que é uma ação bastante bacana que a gente faz aqui. E isso falando em relação às mesmas cidades e várias outras Brasil afora aí que fazem alguma coisa nesse sentido, e a gente tem sido uma referência em relação a isso. Eu vou passar pelo SECAP. Em relação ao SECAP, para a gente é muito simples, né? É diferente uma obra, né, que você faz na sua casa e uma obra pública, né? E é muito simples, né? Tem uma tabela que é feita pela FDE, né, no qual ela sim que dá os nortes dos valores, né? Existe uma concorrência e vai lá e faz, né? A gente fez igual no Jaraguá, né, que acho que ficou 140 mil, mas foi uns 3 ou 4 anos atrás. Então, essa licitação é transparente, não tem nenhum problema, a gente não tem acesso sobre isso. Eu estive lá na obra, é uma ótima obra, assim, padrão Jaraguá,
para a Grão Secap agora é uma obra bem bacana que separa dentro do próprio vestiário, área molhada, área de acesso, área dos sanitários, etc. Bem bacana, tem área para os juízes, etc. E é uma obra que eu não sei o valor, para te falar a verdade, em relação a quanto ficaria isso se eu fosse lá e não precisasse exigir do fornecedor todas as CNDs e está tudo correto, etc. Podia ser que saia mais barato, né? Não contratar o cara, os funcionários de uma forma adequada também, que é o que é recorrente. Então é isso, acho que é isso que eu queria comentar. Vereador Neneca, você quer falar? Vereador Adalto? Quero fazer só um registro aqui. Primeiro, pedir desculpa à secretária, a forma que foi falado com a senhora, porque essa presidência determina o seguinte: todo mundo tem o direito de falar e vai falar. Aqui é democracia, né? A história de que só não deveria ter falado, eu não gosto disso, né? Eu acho que todo mundo aqui é a casa do povo, nós estamos com a secretária, então a gente tem que falar. Ainda mais eu que prezo por essa questão de fala. Muitas vezes pode discordar ou não concordar, ou de repente não aceitar, mas é a fala que todo mundo tem que fazer, né? Acho que essa casa, aqui é a casa do povo, então aqui a gente precisa colocar nossa visão da gestão pública, né? Nesse sentido, sinceramente, eu vejo a Secretaria de Esportes como um grande carro-chefe do governo. Não vejo 100% tá certo? Não. Nenhuma administração vai estar 100%. Quem fala isso vem de ilusão. Vem de ilusão, porque tem altos e baixos e coisas certas, coisas que a gente não concorda. Eu ligo para o Marcelo o tempo inteiro para atormentar ele a questão das nossas quadras, dos bairros, da periferia, que a gente precisa cuidar mais e precisa olhar com mais carinho e de repente dar mais atenção. Eu não vejo problema nenhum. No primeiro momento, eu também fui um dos críticos à questão do vôlei Taubaté, mas acho que é um orgulho para a cidade isso. Eu acho que a gente tem que parar com esse mimimi de falar, porque está gastando com isso, mas dinheiro de esporte é para gastar com esporte, não é para gastar com asfalto. A gente está falando de 9 mil alunos aí que é atendido pela Secretaria de Esportes. Meu Deus! Eu moro na periferia. A minha casa, ela fica ao lado do córrego do Hércules Masson, ao lado da escola Mário Monteiro. É lá, no bairro, que a gente sente o sofrimento do nosso povo. E é lá que o esporte vai ter que agir, que a ação social vai ter que agir, para que as nossas crianças, a área de segurança, o capitão está aqui, sabe quantas vezes eu liguei para ele por problemas, N de problemas, porque nós entendemos que o investimento público é uma coisa muito séria. Eu posso não concordar, mas que teve resultado. O povo de Taubaté sentiu falta do jogo do vôlei. O pessoal ligava e desesperado e falando, porque as pessoas têm orgulho realmente de estar, né? A gente tem um time que a gente tem. Eu vou ser muito claro para você que me acompanha e vai acompanhar. O que seria dessa cidade se não fosse a ousadia de Mazzaropi em trazer equipamentos de fora e dizer que Taubaté era grande cidade, né? Com certeza o poder público também o ajudou nesse período, e hoje a Mazzaropi é referência para nós. Naquela época eu tenho certeza que um monte de gente, imagina ajudar a Mazzaropi a trazer coisas dos Estados Unidos, que era a época do cinema, ele foi ousado até nessa questão. E é isso, o poder público tem que participar de todos os lugares. O empresariado tem que participar de todos os lugares. Então, quero dizer aqui, estou muito feliz. Eu vejo a Secretaria de Esportes assim, uma menina dos olhos realmente de qualquer gestão. Qualquer pessoa que sentar lá para ser prefeito tem que olhar com carinho para essa secretaria e para os profissionais que lá estão. A gente manda emenda, inclusive, para o tênis de mesa, vocês sabem disso. Eu acompanho o Par e Passo, que com esses investimentos conseguiram ranquear melhor a nível nacional. Então eu não tenho preocupação nenhuma, porque o dinheiro de esporte não é para fazer asfalto. Dinheiro de esporte não é para pagar coisa que não seja do esporte. Então fique muito claro.
essa questão do orçamento, sinceramente, a gente podia ter mais recursos. Quando você olha isso aqui na apresentação e você vê nesse quadrimestre, né, que vocês cumpriram aí um período de 58,79%, que bom, estão fazendo a coisa correta. A manutenção de bens e serviços ainda está baixa, que é R$153 mil. Acho que a gente, voltando à questão das nossas quadras dos bairros, eu acho que a gente tem que ter Marcelo, fica uma sugestão, uma próxima gestão aí, a gente poder investir mais nas nossas quadras das periferias, para que a nossa criançada possa, e a nossa garotada, o prefeito entregou, na verdade não entregou porque o parque ainda está lá e vai ser entregue depois das eleições, lá o Parque Linear. Que felicidade foi ver as crianças utilizando a quadra que o prefeito fez lá no Hércules Masson para nós, que colocou lá uma estrutura maravilhosa para as nossas crianças. Você não tem noção, aquilo a criançada se deixar, fica até meia-noite. É que as mães ficam gritando para poder ir para casa. Mas ali foi criado um playground, academia ao ar livre, e essa quadra especificamente. E vou falar para você, Marcelo, ali ela era um lugar de lixão, tinha uma favelinha instalada, praticamente um período quando o prefeito assumiu. Quando você vai lá e vê aquela criançada utilizando aquela ferramenta pública, você fala assim, valeu a pena. Por isso que eu acho que ainda a gente precisa aumentar esse orçamento para manutenção. A gente está com alguns problemas em algumas quadras da região da Gurilândia, você sabe disso. Em manutenção dessas quadras, para que a criançada possa usar e a população usar melhor. Então, acho que só fica esse apontamento, que eu acho que é bem pouco por essa questão. R$153 mil é muito baixo. Você sabe, pintura de quadra é uma coisa cara, que eu acho que a gente precisa fazer um programa, Odila, para o próximo ano, a gente pintar e organizar as nossas quadras todas. Então, assim, fico essa sugestão aqui para essa manutenção dessas quadras dos nossos bairros. Porque eu acho que várias quadras estão tendo problema nesse sentido e que a gente possa utilizar melhor. Só isso, essa questão de manutenção desses equipamentos. Até porque tem algumas quadras que o piso, inclusive ali da Cidade Jardim, não sei se você sabe, aquela quadra coberta da Cidade Jardim, o piso vai ter que ser trocado e tudo mais. Então, e uma criança vai lá jogar futebol, pode se machucar. Então, assim, a gente tem que ver como é que está essa programação para o próximo ano. É lógico que a gente está falando do quadrimestre, mas esses investimentos de manutenção, para mim, é muito preocupante. Só essa colocação. Vereador, você me permite só aproveitar a sua fala para saber uma informação também? Inclusive, a quadra lá do lado da casa do senhor é do Mário Monteiro, porque ela faz aniversário, faz uns 3 anos que está fechada a quadra. Eu queria saber se foi feito, até para o senhor me atualizar, ou eles, não sei. Não, essa não está com eles, está com que é da escola, né? Da escola, da escola. É da educação, mas eu não sei. Tá, eles estão fazendo a manutenção, estão trocando tudo. Inclusive, se só quiser, eu mando foto para a senhora depois. Realmente estava fazendo aniversário, a gente vinha falando bastante tempo, Vossa Excelência também cobrou isso, mas eles estão fazendo a manutenção dessa quadra e o recurso saiu pela Secretaria de Educação, não pela Secretaria de Esportes, né? Pode? Dá licença, posso fazer uma... A Prefeitura, quando o senhor colocou, vereador, da manutenção das quadras, e nós, nesse exercício, a Prefeitura licitava, né? A Prefeitura licita aí as quadras, licita as obras. O que nós estamos desenhando para poder ser mais célere, mais rápido, é de que a Prefeitura tem uma equipe, então, de profissionais, que tem bons profissionais já na Prefeitura, nesse sentido, uma equipe para poder fazer essa manutenção. Aí a Prefeitura licitaria, então, os produtos, né? Tinta, cimento e tudo que vai usar, já deixa lá por um determinado tempo e vai se utilizando aí dessa equipe. É isso que a gente está se desenhando agora para o futuro, que vai mais rápido do que você ficar licitando quadra a quadra. Agradeço a secretária, o Marcelo. Vai falar? Só queria complementar, primeiro que a gente tem 2 modelos que a gente tem feito os investimentos nesse tipo de manutenção. Registro que em 2013 a gente tinha 18 ginásios, todos destruídos, né? Destruídos. Então, a gente, através de uma excelente ideia do prefeito, junto com a Odila, acredito, né? A gente fez alguma coisa em relação aos credores da prefeitura que, através de acordos jurídicos, etc., permitiram que
eles pagassem dívidas com a prefeitura através desse investimento. Então, num prazo de 2 anos, a gente fez praticamente, reformou e revitalizou 18 espaços públicos, né? E agora, para esse ano, a gente tinha alguma coisa também, né? Mas, infelizmente, esse período pandêmico, a gente teve que priorizar outras coisas para fazer o enfrentamento. Era esse o meu registro. Vereador, se você me permite, sou eu. Lógico. Eu acabei esquecendo de uma informação, acho que importante também do quadrimestre. Como a gente está sem o recurso das fotos, deixei passar a informação do FADAT, que durante esse quadrimestre também contribuiu com a redução de bolsas, né, dos atletas durante o mês de abril, que foi referente ao quadrimestre passado, maio e junho desse quadrimestre, que dá um valor de R$420 mil de contribuição da Secretaria de Esportes em redução das bolsas dos atletas, que teve uma variação de 5% a 40%, dependendo da faixa da bolsa auxílio do atleta. Essa era a informação que eu deixei passar na apresentação. Obrigado. Obrigada, Tiago. Então, dando continuidade agora, vamos então para... Bom, tem mais pergunta, vereador? Tem mais pergunta de alguém? Não? Dando continuidade, vamos agora para a apresentação da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. E aqui a nossa secretária em exercício, a senhora Isabel, por favor. Bom dia a todos, nobres vereadores, secretários, meus colegas, servidores. Vou estar apresentando, então, o cumprimento de metas, segundo quadrimestre da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Não tá. Agora foi. Acho que não está funcionando aqui o controlinho, então mudam para mim, por favor. Tá bom. Então vamos lá. O início da nossa apresentação é mais do que um resumo, né? Falando um pouquinho da política da assistência social e falando que a Secretaria, a CEDIS, é o órgão responsável pela gestão da política do município. Eu não poderia deixar de frisar que o decreto federal número 10.282, de 20 de março, é um decreto que ofertou, que nos disse que a política da assistência social está entre os serviços essenciais nesse período de pandemia. Esse é o escopo da Secretaria, pode passar, que são os departamentos. Pode passar, por favor. Então, liquidado no segundo quadrimestre, da dotação atual de 43 milhões, de maio a agosto foi 11.970.000, perfazendo 27,74%. Liquidado no exercício de janeiro a agosto, 19.335.000, perfazendo 44,81%. Nós estamos divididos em programas e ações. Dos nossos programas, eu vou passando os principais valores. No programa 4002, implantação e gestão do SUAS, foi liquidado no segundo quadrimestre 7.408.000, que perfaz entre ações, operacionalizar o cofinanciamento da gestão do programa Bolsa Família, 470.000, que é a ação 21-21, atendimento na proteção social básica, que são os CRAS, ação 21-22, 986.000, na média complexidade, ação 21-23, 838.000, gestão de benefícios, que é a nossa ação 21-25, 1.973.000, atendimento em serviço de convivências, ação 21-36, 319.000, atendimento em centro-dia, ação 21-37, 470.000, e assim sucessivamente entre nossas ações, perfazendo o valor de 7 milhões. No programa 4003, que é atenção ao trabalhador, ação 21-33, liquidado no segundo quadrimestre, 1.082.
no programa 4007, que é a gestão administrativa da CEDIS, na ação que é a manutenção dos conselhos tutelares, ação 2124, 338 mil. E na manutenção dos serviços administrativos, que é a gestão ali da secretaria, ação 2152, 1.140.000, perfazendo então 1.478.000. Programa 5005, que é a da habitação de interesse social, a ação 2364, manutenção dos serviços administrativos da nosso departamento de habitação, liquidado 455 mil. Na ação 2117, programas e projetos habitacionais de interesse social, 364 mil. E implementação de políticas habitacionais, ação 2343, 79 mil, perfazendo o valor de 898 mil. No programa 4010, que é a manutenção do Fundo Social de Solidariedade, que são as atividades do FUSTA, ação 2130, liquidado 78.482. Agora nós vamos para o programa 2005, que é bolsas de estudo. Na ação 2320, concessão de bolsas de estudo para o ensino profissional, 31.943. E na ação 272, concessão de bolsas de estudo de ensino superior, 2.073.000. Então, o total da secretaria, liquidado no segundo quadrimestre, 11.970.000. Aqui está a descrição, desse período, com pessoal em cargos foi 5.300.000 e outras despesas correntes, também vou estar falando as principais, o valor total de 5.382.000, que subentende-se entre eles outros serviços de distribuição gratuita, 1.835.000, subvenções sociais, são as nossas parcerias com as organizações da sociedade civil, 939.000, auxílio financeiro ao estudante, que é o CIMUB, 833.000, manutenção e conservação de bens imóveis, 364.000. Entre os principais valores, locação de imóveis, 92.316, fornecimento de alimentação, 106.000, combustíveis, serviços de energia elétrica, enfim, material de cama, mesa e banho, perfazendo então o valor total já citado anteriormente. Investimentos foi 16.325, entre eles teve aparelhos de medicação e orientação, peças não incorporáveis, estudos e projetos, perfazendo esse valor. De inversões financeiras, que são concessão de empréstimos e financiamento, CIMUB também, 1.271.000. Então, o valor total liquidado no segundo quadrimestre da CEDIS foi 11.970.000. Me coloco à disposição, caso tenha alguma dúvida, algum questionamento. Vereadora Lorene, uma colocação. Eu vou só somar coro de todas as vezes, de parabenizar toda a equipe, de parabenizar a secretaria, que, na minha opinião, leva pouquíssimo recurso do quanto deveria do orçamento público e entrega muito mais do que é humanamente possível, porque tem amor, tem dedicação. Então, eu sempre falo isso, também é corriqueiro, toda audiência pública, eu não vou deixar de registrar em mais essa, que é a última que eu participo como vereadora. Parabéns pelo trabalho. Vereador, só vou complementar minha fala, que nesse período de pandemia, nós também tivemos com as nossas oficinas, os nossos atendimentos coletivos suspensos, tá? Nós seguimos todas as normativas estaduais e federal, e todo o serviço e acompanhamento realizado pelos equipamentos, eles foram de forma remota, tá? Contato telefônico e também redes sociais, enfim. Então, deixando de frisar que a secretaria não deixou de atender, seguindo todas as orientações que teve pertinente nesse período de pandemia. Agradeço, então, ao vereador Adalto. Agradeço, então, a apresentação. Passa a palavra agora à Secretaria de Segurança, nosso secretário, capitão Maciel. Senhor presidente, bom dia. Senhor vereador Adalto,
vereadora Loreni, secretários, secretária, demais colegas da Prefeitura. Muito bem, a Secretaria de Segurança ela é responsável pela política de segurança pública no município, sobre as estratégias de envolvimento aí dos entes que trabalham na área de segurança, né? E a política visa a integração desses órgãos para uma melhoria substancial aí na nossa sensação de segurança pública. Falando de segurança também, nós englobamos lá o departamento que cuida da Defesa Civil, né? Que nesse período está tendo muita questão aí de queimadas, né? Estamos enfrentando isso aí. Então, ali tem um breve resumo da Secretaria. Por favor, pode ir. Bom, a dotação atual nossa é 27 milhões e meio. Período maio a agosto, foi 9 milhões e 100. Liquidado no exercício, período de janeiro a agosto, 15 milhões e 800, 57,66. Nós temos só um programa, né, que é Segurança Pública Municipal, manutenção de segurança pública, 9 milhões e 100. Total, 9 milhões e 100. Descrição ali pormenorizada, encargos com o pessoal, 4 milhões e 600, aí é o pessoal da Guarda Municipal, Defesa Civil e a estrutura administrativa da Guarda Municipal, da Secretaria, desculpe. Depois ali temos vigilância ostensiva monitorada, que são o monitoramento de cerca de 340 prédios públicos por sistema de alarme, segurança de impostos fixos de alguns deles. Serviços terceiros ali, estagiários cedidos, cerca de 40 Polícia Civil. E atividade delegada, que é o programa, que é um convênio com o Estado para pagamento de pessoal e fornecimento de viaturas, né? Locação de bens são viaturas, bens móveis, né? Viaturas tanto para a Polícia Militar como para a Guarda Municipal e Defesa Civil. Aporte atuarial, serviço de seleção e treinamento foi ali 172 mil, foram gastos por determinação legal da Polícia Federal para treinamento e equipamento aí dos guardas municipais com relação ao porte de armas, né? Exames psicológicos e treinamentos de empresa contratada. Destacando aí que esse serviço não pode ser feito pela Polícia Militar. Por norma da Polícia Federal e pela Lei 13.022, tem que ser feita uma contratação de empresa. Plano de saúde, aí nós podemos destacar mais, são manutenções da Secretaria, como energia elétrica. Temos ali um campo que fala em explosivos e munições, é uma emenda impositiva aqui que veio de um vereador da Câmara, né, Municipal, para aquisição das munições. Material de proteção e segurança são coletes adquiridos. Depois vem uma série de manutenções ali da Secretaria, de serviços que são para manutenção. Demais, só informações ali gerais para a manutenção do serviço da Secretaria, né? Total de 9.101.809,12 gastos. Me coloco aí à disposição dos vereadores, presidente, para qualquer dúvida. Vereadora Loreni, vereadora Adalto. Quero aqui fazer um registro público, capitão, parabenizar sempre o senhor, sua equipe, muito atenta, muito prestativa. É uma secretaria que a gente tem hoje acompanhado, então eu fico muito, muito feliz mesmo de poder registrar isso, que a gente viu uma guarda quando o senhor assumiu lá, que há pouco tinha estrutura, hoje a gente tem uma estrutura excelente, eu acho que a gente avança cada vez mais. Eu acho que foi uma opção realmente em qualificar, melhorar o treinamento, e eu acho que a gente está avançando nessa questão, só fazer esse registro. Vereador, só queria fazer um posicionamento com relação aí a essa transformação que foi feita na Guarda, né, dos investimentos. A questão aí da política de armar a Guarda Municipal, a gente sempre deixou certo de que nós estamos dando um direito do Guarda Municipal de se defender. Na verdade, a compra de colete e armamento, quem trabalha com segurança pública 24 horas por dia, de segunda a segunda aí, né? Temos que saber o seguinte, nós temos que dar o direito do agente de segurança primeiro se proteger, para depois ele conseguir proteger a população, né? Então havia uma certa dúvida aí que pairou na população com relação a armar a Guarda Municipal, mas essa intenção nunca foi
de um guarda que fosse um agressor, né, uma forma violenta contra a população. A ideia é treinar, equipar para que ele possa se defender. Nós temos casos graves na Guarda Municipal de guardas que foram atacados e eles não tinham como se defender. Então a política de segurança optou, é lógico, vão se armar esses guardas que têm condições de acordo com as normas da Polícia Federal. Obrigado. Eu que agradeço, senhor. Eu tenho certeza que a gente acompanhou uma guarda antes da sua administração, lá da sua ação, e uma guarda depois. A gente vê os profissionais até mais tranquilos no sentido de garantir a própria vida, né? Qual é o profissional que não precisa dos seus instrumentos para trabalhar? Então, eu acho que a gente... Lógico, aquele que sair fora do caminho será punido conforme a lei, conforme a regra do jogo, que eu acho que o senhor tem feito muito isso lá e acompanhado para e passo. Eu acho que é muito importante fazer esse registro. Então, tenho certeza que tem feito um trabalho excelente. Eu acho que o pessoal da Guarda é um pessoal hoje que tem orgulho de fazer parte da nossa Guarda Municipal. Então, acho que é muito importante fazer esse registro. E eu quero aqui agradecer também a Isabel. Mande um abraço a Andréia, muito sensível, todos os profissionais da área da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Estou vendo o Gerson ali, porque lá que a gente liga desesperado, porque o nosso município precisa ser atendido. E eu vejo uma ação da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. O CIMUB é o que a gente mais dá dor de cabeça lá para o pessoal lá da Secretaria, em especial o Gerson. Mas a gente tem avançado muito essas questões do CIMUB nas audiências públicas, nas discussões, nas formações, inclusive a população vem e coloca a sua opinião também, a colaboração dessa questão. E nessa pandemia, eu até fiz questão de ir lá presencialmente, o quanto foi importante essa secretaria para que as pessoas que estavam passando dificuldade financeira, muitas vezes receber sua cesta básica, ser atendido pela nossa secretaria. Então foi muito trabalho, muito importante trabalho das assistentes sociais, dos técnicos, para poder atender o município. Então eu quero aqui fazer esse registro. Inclusive falava ao Gerson, quando não saía a lista do CIMUB, fiquei angustiado, todo dia vinha aqui e falava na tribuna, porque eu vi os alunos se endividando, Odila desesperado, e essa lista não saía. A gente estava falando que até tem que adiantar essa lista, porque a gente sabia que não... Colocar o profissional, por exemplo, o assistente social em risco também, para fazer a visita, não dava naquele momento. Mas eu quero fazer o registro. O Gerson, junto com a sua equipe, entenderam, junto com a nossa secretária Andréia, e conseguiu criar um protocolo, e esse protocolo foi utilizado para que a gente pudesse publicar a nossa lista do CIMUB. Porque o que era mais importante é essa bolsa chegar para as pessoas que mais precisam. Eu tenho pais que me ligaram chorando, desesperados, falaram: olha, eu vou ter que trancar a matrícula do meu filho porque não dá mais para esperar essa publicação e eu não aguento. A gente já vendeu nosso carro, já estou fazendo outro empréstimo. Então é assim, essa é a situação do nosso povo, principalmente no período de pandemia. Mas o Gerson, muito sensível com sua equipe, conseguiu, junto ao prefeito municipal, a gente conseguiu aí publicar essa lista e atender mais de 200 alunos com bolsa de estudo esse ano. Então eu fico muito feliz e acho que é um avanço para o município. Nós tivemos mais de 20 alunos de medicina que foram contemplados com bolsa CIMUB. Para você ter uma ideia, daqui exatamente 5 anos, nós teremos esses profissionais no mercado de trabalho que poderão pagar em dinheiro ou em trabalho. Olha que bacana. Então é muito importante essa ação da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, criando oportunidade, não só dando peixe, mas ensinando a pescar, que eu acho que isso que é importante. Eu fui bolsista, eu sei o quanto a bolsa fez diferença na minha vida, né? Essa bolsa que eu fui contemplado pelo professor Bernardo, que me oportunizou eu morava no São Gonçalo, na Rua 6, ali numa luta, que está o Márcio Leonel também, que me ajudou muito na universidade. O Márcio trabalhava na Pró-Reitoria Estudantil à época. Essas coisas são transformações sociais, né? Meu pai é jardineiro, aquela luta toda. Quando eu vejo esses alunos sendo contemplados com essa bolsa de estudo, eu falo: olha, mudou a vida dessas pessoas, porque mudou a minha vida, né? Eu acho que eu não sei nem se eu seria vereador hoje.
fui para o movimento estudantil, levado inclusive pelo Márcio Leonel, fui me envolvendo na faculdade. Hoje eu tive a oportunidade de estar aqui. Então, acho que é uma transformação social. Eu acho que isso que é importante. Então, a Secretaria de Ação Social, Desenvolvimento e Inclusão Social é isso, é oportunizar. Não é só levar a cesta básica, mas muitas vezes é o problema daquela família, né? Muitas vezes você tem que caminhar para a saúde, que ali tem um problema mental instalado naquela família, acumuladores. Então, assim, quero só fazer esse registro, que o trabalho de vocês na pandemia foi, assim, excepcional. O prefeito priorizou nessa pandemia essa estrutura. As empresas, eu quero fazer o registro das empresas que doaram várias cestas básicas para a prefeitura, ao Fundo Social, e que puderam matar a fome de muitas pessoas. Então, parabenizar o prefeito, dizer que eu fiquei muito feliz, a nossa secretária Andréia, seus técnicos, porque muitas vezes a cesta básica chegou lá, porque a prioridade do governo foi entregar essa cesta básica para essas famílias. Então, fico muito feliz. E a prioridade, por exemplo, agora mais de 200 alunos, só esse ano contemplado com o CIMUB, é excelente. Para mim é primordial. E eu acho que a gente tem que dar valor a isso. Então, estenda lá o meu abraço. Quero aqui agradecer a todos os que fizeram composição da mesa dos trabalhos. Registrar que a gente não tem pergunta, né? O Tiago trouxe para a gente aqui. Então, como não há questionamentos de munícipe, nós agradecemos a todas as pessoas que nos acompanharam, aos funcionários desta casa, aos assessores. Está aqui o Márcio Leonel, que é chefe de gabinete do vereador Bob, e os assessores da senhora Andréia, também, que é assessora parlamentar da vereadora Goretti, a senhora Bruna Oliveira, que é assessora parlamentar do vereador Adalto. Eu tenho certeza que essa audiência foi muito importante para esse diálogo. Os vereadores, a vereadora Lorene, o vereador Adalto e o vereador Neneca, que passou por aqui também, e os nossos secretários técnicos que falaram. Então, agradeço a você. E na quarta-feira a gente está novamente aqui às 9 horas da manhã, para que a gente possa falar com as outras secretarias e a gente poder fazer o que manda a lei, a apresentação do quadrimestre. Então, agradeço você, uma boa tarde a todos, e que a gente podemos nos encontrar na próxima quarta-feira de manhã, às 9 horas, e também à tarde, na quarta-feira, às 14 horas. Muito obrigado a todos.